Olá, galera! No vídeo de hoje, eu, Yasmin Rodrigues, meu colega Alexandre Cunha, minha colega Suene Santos, iremos analisar como a subjetividade de Lúcia é atravessada pelos discursos que aparecem no conto Marido, da escritora portuguesa Lídia Jorge, que faz parte da coletânea Marido e Outros Contos. Você já parou para pensar como os discursos da sociedade produzem subjetividade? E quais discursos você acredita produzirem quem você é e, consequentemente, produzirem suas decisões e sua visão do mundo? Vamos analisar como a subjetividade da mulher em nossa sociedade é atravessada pelos discursos. Para isso, utilizaremos o conto de Lídia Jorge, cujo nome é Marido, publicado em 1997, e que está presente na obra Marido e Outros Contos, pela editora Publicações Dom Quixote. Claro que o objetivo desse vídeo não é apenas interpretar o conto, isto é, responder perguntas como o nome das personagens, onde se passa a história, essas coisas. Não. Para analisar como os diferentes discursos atravessam a subjetividade, utilizaremos das teorias de Michel Foucault, que foi um filósofo e historiador das ideias. Foucault ele é conhecido por suas ideias que relacionam o poder ao conhecimento e como essas relações são usadas como forma de controle social através de instituições sociais. Mas como assim? E no decorrer do vídeo, né, vamos entender mais o que isso significa e principalmente quais os perigos desse discurso. Falaremos um pouco sobre a biografia desses autores. Michel Foucault, em 1926 e 1984, foi um filósofo francês influente nas áreas de filosofia, sociologia, teoria literária e história. Estudou na École Normale e lecionou em várias universidades ao redor do mundo. Suas obras mais notáveis incluem A História da Loucura na Cidade Clássica, Vigiar e Punir e a série História da Sexualidade. A autora Lídia Jorge é uma escritora portuguesa nascida em 1946, em Boliqueme, Algarve. Formou-se em filosofia românica na Universidade de Lisboa e começou a carreira como professora de ensino secundário. Seu primeiro romance, O Dia do Prestígios, em 1980, marcou sua entrada na literatura. Conhecida por explorar temas como a condição humana, a história recente de Portugal e as complexidades das relações pessoais. O conto narra a história da porteira Lúcia, que vive com seu marido mecânico. Eles têm alguns vizinhos e moram no apartamento do 10º andar. O marido de Lúcia trabalha na oficina até às 5. Ainda que a oficina feche às 7 ou mais tarde, ele sai às 5 e demora para chegar em casa, pois antes passa no bar. Volta então bêbado para casa e a partir daí toda uma situação tensa acontece com Lúcia, que se esconde atrás do pombal, rezando baixo para não ser agredida. Muitos dos vizinhos do prédio sabem da situação de violência doméstica e, em determinado momento, alguns oferecem ajuda a Lúcia, como o advogado, o médico e a assistente social. No entanto, como pode-se notar, essa ajuda passa por um processo de burocratização. Em outras palavras, para que a ajuda se efetive, é preciso seguir alguns passos já predeterminados. Lúcia subentende que os vizinhos querem que ela não tenha mais o seu marido e, portanto, recusa a ajuda, uma vez que acredita que o marido é como uma parte do seu corpo e que não conseguirá viver sem ele. Por fim, Lúcia decide esperar o marido, ao invés de se esconder, pensando ela que quando seu marido a visse na frente do apartamento, ele não gritaria pelo seu nome, como sempre fazia quando voltava bêbado e que, portanto, poderia resolver os impasses conduzindo a situação. Lúcia tomava essas atitudes não só para manter a relação com o marido, mas porque alguns discursos, crenças e costumes atravessavam o seu corpo e sua mente, fazendo com que Lúcia acreditasse na soberania daqueles discursos que atravessava em detrimento da sua condição. No fim do conto, o marido ateia fogo em Lúcia, que cai na frente do apartamento do 5º andar, do advogado prostrata sobre o representante da lei.
Vamos identificar mais de perto no texto de que modo os discursos atravessam nossa personagem Lúcia, né? Vamos ver como Lídia Jorge começa a narrativa e ver quais os discursos se materializam e tem mais visibilidade. Então aqui a gente tem um trecho, né? O primeiro parágrafo. Quando nós lemos o primeiro parágrafo, logo percebemos o atravessamento de um discurso religioso, né? É interessante notar que Lúcia é atravessada por ele, por esse discurso, para pedir não só proteção a ela, mas também ao seu agressor, né, que é o seu marido. O que nos faz pensar na condição histórica desse discurso, né, esse discurso religioso, assim como responsável pelo sentido produzido acerca da instituição família, né, tal como se crê, onde a mulher é colocada ali na condição de sujeição. Se voltássemos nossos olhos para a Idade Média, por exemplo, veríamos como algumas mulheres acusadas de bruxaria foram perseguidas e queimadas, né, pelo fogo da Inquisição, e como desde cedo no Ocidente já se investe nesse discurso de supervalorização do homem, como se fosse a mulher uma espécie de segundo sexo, né? Essa expressão, né, de Beauvoir, no seu livro Segundo Sexo. Enfim, mas no decorrer do conto e da vida, aí nós percebemos que não é apenas um discurso que atravessa a nossa subjetividade, né? Mas sim um agrupamento de discursos. Mas o que vem a ser discurso, né? O que vem a ser o discurso? Vamos lembrar da nossa infância. Quando chegamos ao mundo, a sociedade já existia, né? De alguma forma, supermercado, escola, casa, profissão, arquitetura, tudo isso já estava em funcionamento, né? E já havia sido pensado. É, e já que a todo instante estamos em contato com essas intervenções humanas, começamos a, de certa forma, naturalizar isso, né? Como se fosse algo comum a cor azul, por exemplo, representar o masculino e a cor rosa representar o feminino. Nesse exemplo, você vê, né, que a gente escolhe um fenômeno, que é a cor azul, que é algo que está assim, na dispersão, desculpa, na dispersão, né, presente em vários espaços e temporalidades, né, e de forma dita assim, aleatória, arbitrária. Então aqui faz a associação da cor com o sexo, sabe? Duas coisas que estão na dispersão. Aí acontece essa associação arbitrária. Mas é importante perguntar, como Foucault em suas obras, né? Em que momento da história se deu esta relação, né? Você percebe que só existe relação entre a cor e o sexo puramente porque a produziram assim discursivamente. Ou seja, se o discurso não fosse produzido, ele não existiria. Nem para se considerar se ele é verdadeiro ou falso, né? Obviamente. Foucault nos ensina a enxergar a produção do discurso como algo ao mesmo tempo controlado, selecionado, organizado e distribuído, né? Mediante alguns procedimentos. E um desses procedimentos que podemos ver no conto e que atinge Lúcia é a interdição. E o que se entende pela palavra interdição, né? Quando eu falo interdição, que é um lugar ou sujeito interditado. A interdição é uma espécie de proibição, né? Que é resultado do exercício do poder sobre o objeto interditado. E o que é proibido é o direito de fala sobre temas específicos. Não se pode falar de tudo. Existem pessoas específicas em um lugar específico, em um espaço específico, para falar de um assunto específico. Observe os trechos.
Aliás, também a porteira tem imensa doçura. É com a voz muito doce que a porteira, ao cair da noite, se põe a chamar a janela pela Regina, cantando como o padre Romão canta, para atingir o coração do Rex através da Regina, pela salvação do mundo. Mas não canta alto como o padre Romão canta, movendo com as mãos a voz do coro. Pelo contrário, ela canta baixo, às vezes só move os lábios à janela para não atrair a ira dos inquilinos, ainda que saiba que, se cantasse alto, melhor atingiria o ouvido da Regina. Veja que até a adoração que Lúcia utiliza para se sentir protegida, ela é melhor efetivada, digamos assim, em outra voz, que não é a dela. A gente vê no trecho do conto que tem não canta alto como o padre Romão. Ou seja, aquele espaço de fala está ocupado e interditado pela figura do padre, que representa o poder do discurso religioso. Vamos ver outro trecho. Primeiro foi o advogado. O advogado do quinto, simulando um recibo perdido, chamou-a para lhe dizer que, se ela desejasse separar-se do marido, ele mesmo asseguraria a papelada da separação. Esclareceu, com o recibo na mão, como era só a questão de papéis, e dobrou por fim o recibo para demonstrar a facilidade com que se dobrava um papel sob o vigor da lei. Bastavam umas testemunhas. Mas, segundo o advogado do quinto, em cada andar do prédio havia 2 pessoas dispostas a testemunhar pela porteira e pela lei. Também um médico. O médico do segundo andar encontrou-a como por acaso e disse-lhe, sem qualquer preâmbulo, que lhe passaria os atestados de que ela precisasse, para mostrar em tribunal, reforçando a ideia de que, de fato, tudo era uma questão de papéis. Levava na mão a asa de uma pasta, mas era como se também tivesse um recibo e o dobrasse diante da porteira. O médico do segundo estava à disposição da porteira. Novamente, aqui a gente pode perceber a presença da interdição, no processo de burocratização da ajuda. Ou seja, até a atitude de ajudar passa por um caminho que dificulta a ajuda. O discurso da justiça está em um território no qual apenas pessoas específicas podem falar, a partir de alguns procedimentos também que já foram construídos, organizados, selecionados, distribuídos e normatizados. Essas pessoas específicas só podem falar de suas áreas específicas diante de uma linguagem específica, diante de uma disciplina, uma área do saber. E, portanto, tem-se a imagem dessas pessoas como portadoras da verdade daquela área, uma vontade de verdade. Do mesmo modo, vemos no discurso do médico, no conto, o atravessamento da burocracia, da necessidade da papelada, como se a papelada fosse o caminho pelo qual ele pudesse exercer o seu poder. Então, o conto acaba de forma trágica. Podemos ver como não é apenas um discurso que atravessa a subjetividade de Lúcia, mas um agrupamento de discursos, seja exercido pelo sujeito padre, pelo advogado ou pelo médico, e como esses discursos exercem um poder violento na construção da nossa subjetividade. Bem, para acabar o vídeo, nós pensamos em propor uma reflexão que consideramos importante, agora que sabemos que o discurso é perigoso e trabalha na relação com o poder. Essa pergunta, esse questionamento é: quais são os discursos que o atravessam e dizem quem você é, acusam de que lugar você fala, se está ou não autorizado a produzir uma verdade e qual seu status na sociedade? São perguntas, para colaborar em seu processo de subjetivação e que podem ser feitas em relação a outros sujeitos,
em outras práticas de leitura discursiva.